Polícia da Ordem Pública promove torneio entre esquadras com a intenção de fortalecer mais aproximação e amizade. Instituto Nacional da Saúde Pública sem fundos para pesquisar as causas de mortes repentinas. Acompanhe o desenvolvimento destas e de mais informações já a seguir. Boa noite. O Presidente da República participou no sábado na 8ª Conferência Internacional de Tóquio sobre Desenvolvimento em África, realizada na Tunísia. O referido encontro juntou líderes africanos com os seus parceiros de desenvolvimento. O Centro Internacional de Conferências de Tunis recebeu a liderança africana num fórum para debate com seus parceiros os desafios de desenvolvimento em África. Kais Saied, presidente da República da Tunísia, país anfitrião desta 8ª Conferência Internacional de Tóquio sobre o Desenvolvimento em África, fez questão de cumprimentar cada chefe de Estado e do governo que marcaram presença nesta conferência. Na sua alocução na cerimônia de abertura, o chefe de Estado tunisino deu as boas-vindas a ilustres convidados, para depois agradecer as parcerias que tornaram possível a realização deste encontro internacional no solo tunisino, destacando, sobretudo, a tradicional cooperação do Reino do Japão com os países africanos, através da sua Agência Internacional de Apoio ao Desenvolvimento. A União Africana teve uma participação ativa na organização desta Conferência Internacional para a Liderança Africana com os seus parceiros de desenvolvimento. O presidente da nossa organização continental, na sua alocução, começou por agradecer às autoridades tunisinas pela sua disponibilidade em acolher esta 8ª Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento em África, como também teceu rasgados elogios ao governo nipônico pela atenção que tem dado aos desafios de desenvolvimento do continente africano. Macky Sall aproveitou, no entanto, este fórum com parceiros de desenvolvimento para destacar duas grandes necessidades de países africanos para fazer face aos desafios de resiliência e de recuperação econômica depois da crise sanitária: o perdão da dívida e o apoio ao desenvolvimento. O presidente do Senegal considera que a maior preocupação dos países africanos neste momento é a crise alimentar. Falou na necessidade de se estabelecer parcerias público-privadas associadas aos esforços das lideranças africanas com investimentos e tecnologias que possam relançar a agricultura em África, continente com grande potencial de terras aráveis. Um outro desafio maior que devemos superar quanto antes tem a ver com a segurança alimentar. Devemos promover atividades agrícolas, criar condições para a conservação e transformação como forma de valorizar os nossos produtos agrícolas. Temos mais de 60% de terras aráveis e de importantes recursos hídricos, e o que queremos é a parceria público-privada que se associa a nós para investimento na tecnologia numa cooperação mutuamente benéfica. O Reino do Japão, principal patrocinador da conferência, através do seu monarca, deixou as garantias de continuar a usar o seu peso econômico para financiar programas de desenvolvimento sustentável em África. A 8ª conferência vai ter vários painéis temáticos que vão identificar as áreas vitais para o desenvolvimento em África. Será colocado um fundo à disposição do Banco Africano de Desenvolvimento para financiar programas de recuperação econômica e de combate à insegurança alimentar. No segundo dia da conferência, a nossa ministra de Estado e dos Negócios Estrangeiros e presidente do Conselho de Ministros da CEDEAO ficou a substituir o presidente da República, que partiu para Luanda, capital de Angola, para assistir às exéquias do ex-chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos. O governo garante total apoio às seleções nacionais para melhor dignificarem o país nas provas internacionais. As garantias foram dadas pelo ministro das Finanças, Ilídio Vieira Té, durante uma visita às seleções sub-20 local que deixaram no sábado o país com destino à Mauritânia. Na véspera da deslocação das duas seleções à Mauritânia, os jovens de sub-20 da seleção local foram surpreendidos com a visita do ministro das Finanças e do secretário de Estado da Juventude e da Formação Profissional, acompanhados do presidente da Federação de Futebol. Falando para as duas caravanas esportivas, o ministro das Finanças garante que o governo não vai poupar os esforços em criar as condições para as diferentes seleções nacionais. Do secretário de Estado da Juventude e Formação Profissional, Agostinho Intantiju, pede aos jovens para redobrarem os esforços no sentido de dignificarem o país nesta prova da África Ocidental.
Na sua curta intervenção, Caíto Teixeira, presidente da Federação de Futebol, reconheceu e realçou o engajamento do governo para com o futebol nacional e, em especial, as seleções. Em representação das duas seleções, Fernando Mbadji e Panobo Cham prometem uma boa representação do país nestas duas competições. A seleção sub-20 e sub-23 deixa ambição nas primeiras horas da manhã, sábado, com destino à Mauritânia, para o cumprimento das provas da CAF. Os sub-20 vão participar no torneio da UFOA, que serve para a qualificação ao CAN da categoria, e os séniores medem as forças com a Mauritânia para o acesso à CHAN Argélia 2023. O Instituto de Investigação Científica, Educação e Inovação lançou no sábado o projeto de formação no domínio de elaboração de monografias. O seminário de um mês é destinado aos estudantes universitários. O Instituto de Investigação Científica lançou oficialmente, através de seminário de formação, o projeto de elaboração de monografias. O presidente do referido instituto, que ainda engloba educação e inovação, explica os detalhes de formação. Hoje estamos, de novo, a lançar seminário de investigação que tem como enfoque a elaboração de monografias. Ou seja, esse seminário de investigação vai decorrer durante o mês de setembro. Estamos a dar abertura hoje e as aulas vão começar a partir do próximo sábado. Isto é, no sábado vamos ter a primeira sessão. E esta sessão vai ser diferente com outras sessões que já temos aqui. Vamos ter aulas ao longo da semana, ou seja, da segunda-feira à sexta. Habitualmente temos aulas do sábado por sábado. Luiz Felipe Có revela para quem é destinado a formação. Focalizado para os alunos universitários que estão na fase de monografias. E como sabemos que a elaboração de monografia tem sido um problema a nível nacional. Temos pessoas que terminaram o curso 2 anos, 3 anos, 5 anos sem apresentar monografia. Não é que essas pessoas não têm, conhecimento no assunto que estudaram, mas a dificuldade está na técnica de elaboração de monografia. Portanto, esse seminário vai ajudar essas pessoas a elaborarem monografia. Ou seja, ao longo do seminário, vamos centralizar nas questões de elaboração de monografia, como fazer monografia. E esses alunos terão a oportunidade de começar a fazer as suas monografias ao longo do curso. O seminário de formação no domínio de elaboração de monografias vai durar um mês, tem 100 participantes e é organizado pelo Instituto de Investigação Científica, Educação e Inovação, criado há 6 meses em Bissau. O número de mortes repentinos aumentou, sobretudo na idade jovem, nos últimos tempos na Guiné-Bissau. Fato que preocupa o Instituto Nacional da Saúde Pública, mas sem fundos de estudos para encontrar as evidências de mortes inexplicadas. Mortes inexplicadas, sobretudo de jovens a nível nacional, facto que também preocupa o INASA. Segundo a instituição, tem que se trabalhar na prevenção desde a nascença. Todos os países têm o programa chamado Programa de Pezinho, não sei se já ouviu falar. Quando uma criança nasce em Portugal, antes de 4 dias, é feita a colheita de amostra do sangue para diagnosticar. Tem uma lista enorme de doenças que são investigadas, desde hemoglobinopatias, não é? Que provocam que provocam anemias severas, anemias falciformes, o que nós chamamos aqui de drepanocitose, e várias outras doenças hereditárias que nós herdamos de nossos pais devido à falha do gene, não é? Ou, enfim, várias outras coisas. Muitas vezes na nossa sociedade não evitamos os casamentos, chamados casamentos com sanguinidade. Parentes, primos se casam, não é? Famílias cruzam, não é? Existe em várias sociedades. Tudo isto são coisas que não ajudam a ter uma boa saúde. Então, biólogo ainda explica que nós não investigamos na nascença da criança. E há doenças que as crianças herdam, quando for descoberta, consegue-se combater numa simples dieta. E se não se fizer essa intervenção nessa altura, a criança fica com essa doença toda a vida e provavelmente não sobreviverá por causa dessa doença. Então, todos esses elementos influenciam diretamente
na resposta que temos que dar à saúde. Por exemplo, uma pessoa com cancro que não é diagnosticado, não é? E a gente não vê, não é? Provavelmente a pessoa só começa a sentir quando o cancro começa a agredir e nós não sabemos o que é que a pessoa tem. Esta e mais outras doenças hereditárias, congénitas, que a pessoa é portadora, não sabe, ou é doente, não sabe, podem descambar rapidamente para mortes súbitas, sem uma resposta. E as evidências sobre as mortes repentinas sem explicações. Obviamente é preciso trazer evidências, estudar estas causas, né? Mas também nós confrontamos com situações muito, muito complicadas quando se tomou a decisão de fazer enterro. O corpo não quer levar o corpo já. Nem dá tempo para uma pessoa estudar para saber exatamente qual é a causa da morte e poder descrever estas causas. Mas será que tem condição para isso aqui? Obviamente, porque não, nós, o país já, antes do coronavírus e o país atual, são completamente diferentes. Estamos em condições de investigar muitas doenças, e dar informação e poder partilhar essas informações com a comunidade internacional. E sendo que não se sabe quantas pessoas nascem e morrem por ano, o presidente do INASA disse: nós estamos a trabalhar no Sistema Nacional de Informação Sanitária. O Sistema Nacional de Informação Sanitária é que tem que ter todas essas informações e permitam os cidadãos, mensalmente, anualmente, saber como é que a situação das doenças, da mortalidade, está pronto. Estamos a preparar nosso boletim epidemiológico semanal, mensal, não é? Isso vai ser realidade brevemente. Estamos a trabalhar, acabamos agora de trabalhar no plano estratégico do Sistema de Informação Sanitária. Agora, vamos começar, portanto, a trabalhar em diferentes áreas. Para isso, vamos ter servidores em diferentes países, sistemas de informática que vão interconectar para terem diferentes dados. Estamos a fazer um trabalho com o Ministério da Saúde, que é o registro dos óbitos, que não é feito. Nós não sabemos quantas pessoas que morrem por ano. Isto vai ser... Este projeto é um projeto que o Ministério da Saúde tem com o CDC Atlanta, e através do programa Bloomberg, vamos fazer esse trabalho. Portanto, já está a decorrer a formação do primeiro grupo, já terminou. Agora estamos a montar o sistema para começar a fazer esse registro do óbito. Mas este trabalho vai ser estendido a todo o país. Mesmo pessoa morando no hospital ou em casa, vamos ter a capacidade de fazer este registro. O número de mortes repentinos aumentou drasticamente em todo o país, sobretudo de jovens, por questões evitáveis, segundo o presidente do Instituto Nacional da Saúde Pública. O Instituto Nacional da Saúde Pública não contém um orçamento para os estudos científicos, apenas trabalha com a ajuda dos parceiros, afirma o presidente do INASA numa entrevista exclusiva à TGV. O INASA não tem orçamento próprio. Entretanto, sobrevive de apoios dos parceiros mediante os projetos, sabendo que o seu carris é de trabalhar diretamente com o Ministério da Saúde Pública nas pesquisas e evidências dos factos relacionados com a saúde. Teve algumas dificuldades e essas dificuldades continuam. Para já é uma instituição que até agora não tem o seu orçamento próprio, vive tanto dos projetos que elabora, vive do trabalho que faz e, entretanto, vamos continuar a fazer este trabalho e tornar cada vez mais esta instituição uma instituição de grande capacidade para respostas a qualquer emergência que possa surgir. E perspectiva-se. Temos que organizar na nossa própria casa, ter cada vez mais jovens interessados, que estão com grande curiosidade científica, para estar interessados em fazer a investigação, seguir essa carreira que não é fácil, para ajudar a informar a nossa comunidade. Não sermos só consumidores da ciência, mas sim produtores da ciência. Temos grandes possibilidades de produzir
conhecimento científico, partilhar com os parceiros aqui e a nível internacional. Mas neste momento dedicamos mais a consumir o produto da ciência do que produzir a nossa ciência. Mas ressalva-se que é preciso trabalhar na informação para a saúde de todos. Nós até aqui observamos com grande preocupação tudo aquilo que passa a nível do país. Aqui, como sabe, nós somos um país em termos de informação, com um nível de informação bastante baixa, sobretudo na área de saúde. E como nós podemos pensar que as pessoas com 35, 40 anos, 50 anos de idade, enquanto não tiver nenhum problema, não procuram a gente da saúde para fazer check-up, aquilo que nós chamamos check-up. O INASA depara-se com carências, sobretudo de recursos humanos e financeiros. Mas o biólogo entende que ainda é possível fazer mudanças com o esforço de todos. A presidente da União de Produtores da cadeia avícola guineense considera de elevado o valor da taxa de importação dos produtos para as suas atividades. O país assinala o Dia Mundial da Avicultura num período em que esse setor está à sua sorte, diz a presidente da União dos Produtores da cadeia avícola numa entrevista concedida à estação televisiva guineense. Genoveva Sampa, que desde pequena é apaixonada pela cria, diz que a avicultura é vista como uma atividade que limita a produção de frango e galinhas e, na sua opinião, é uma atividade impulsionadora da economia em muitos países e pode ainda enriquecer a cadeia alimentar do país, evitando assim o consumo dos produtos importados. Na ocasião, a mesma alerta o governo sobre o elevado valor da taxa na importação dos produtos da avicultura, o que não encoraja os novos investidores. Perante a situação, a jovem criadora de frangos apela à isenção temporal das taxas na importação dos produtos da cria. De referir que todos os anos, no dia 28 de agosto, o mundo assinala Dia da Avicultura com o propósito de promover a cadeia produtiva. Leste do país vai acolher a segunda edição da Escola do Parlamento Nacional Infantil. O encontro de 5 dias irá juntar mais de 100 parlamentares de todas as regiões do país. Com o propósito de capacitar os deputados infantis, o Parlamento Nacional Infantil realiza a segunda edição da Escola Informal sob lema Crianças no processo de aprendizagem e luta pela proteção, promoção e divulgação dos seus direitos. Durante 5 dias no leste do país, concretamente na cidade de Gabu, os parlamentares vão debater sobre a educação ambiental, internet e a infância, valores da educação informal, desenvolvimento pessoal, entre outros. Como disse a coordenadora da comissão, podiam escolher vários outros temas, mas acharam por bem que esses estão mais próximos à realidade guineense, afirmando ainda que não é segredo que os direitos básicos das crianças continuam a ser violados. Portanto, é preciso capacitar os parlamentares para que possam abordar assuntos do género da melhor forma possível. Um dos participantes, já de mala feita, diz que está feliz por estar em condições de participar nessa edição da Escola do Parlamento Nacional Infantil e espera adquirir novos conhecimentos e experiência na área do secretariado. Nessa edição da Escola Informal serão feitas as palestras, visitas guiadas aos lugares históricos, atividades culturais e desportivas. O Fórum Nacional Islâmico exorta as organizações a redobrarem esforços para que a comunidade possa ter paz. A exortação foi feita no final do encontro de 2 dias que reuniu diferentes organizações islâmicas do país. Durante 2 dias de discussão no Fórum Nacional Islâmico, no que concerne às divergências verificadas em torno das organizações, os califas decidiram que todas as organizações islâmicas vão redobrar esforços para que a comunidade muçulmana possa ter paz. Para lá de Serraio Bari, o encontro permitiu para que não houvesse mais desentendimento entre as organizações no que tange à observância de lua e a falta de consenso observado nos assuntos islâmicos entre os fiéis muçulmanos fulés e os fiéis muçulmanos mandingas. Recorda-se que as organizações islâmicas convocou todos os califas para, em conjunto, analisarem as causas das suas divergências.
O pavilhão central do mercado de Bandim está a ser utilizado para atividades improvisadas. Este mercado outrora funcionava de forma plena, mas há alguns anos foi abandonado pelos utentes por razões desconhecidas, mas por falta de condições mínimas não é. A jovem Zaira Camará ainda resiste. O espaço atualmente é ocupado por vendedores de comida, café e de diferentes tipos de jogos. Quanto ao saneamento básico, os ocupantes admitem a participação da Câmara Municipal de Bissau na limpeza do local, contudo, esta valeta ainda lhes inquietam. Porquanto este espaço encontra-se abandonado, outros estão superlotados, mesmo com o perigo que representa para os utentes. A ponte que dá acesso à estrada via forçado cortou-se há mais de 2 semanas e deixou a população isolada. A maioria das estradas da Guiné-Bissau encontram-se em avançado estado de degradação, agravada pelas águas que caem nesta época chuvosa. No bairro de Chão do Papel Varela, a dificuldade de locomoção constitui um dos maiores problemas dos moradores, ou seja, a ponte da avenida forçada que fica neste bairro se rompeu há mais de 2 semanas devido à forte chuva que atinge a cidade de Bissau nos últimos dias. A estrutura cedeu parcialmente depois que o nível de água aumentou significativamente, causando uma vala perigosa que pode pôr em risco a vida dos cidadãos. Segundo os entrevistados, Aissa Tussila, Usmane Bari, Mônica Kassamá e Lassana Jaura, esses falaram-nos que a situação da estrada não pode continuar, porque em toda a parte da via quase é intransitável, facto que eles consideram lamentável. Perante essa situação, apelam ao governo e os deputados eleitos nesse círculo eleitoral que tenham piedade do povo que está a sofrer por falta de atenção por parte dos governantes. Com essa situação, o printo foi bloqueado, causando assim uma dificuldade de locomoção aos utentes. Começou ontem o torneio entre esquadras de Bissau, promovido pela Polícia de Ordem Pública. O evento visa criar mais proximidade entre os agentes daquela instituição. A primeira esquadra e segurança interna deram o pontapé de saída do torneio Interesquadras de Bissau, que visa aproximar os agentes da Polícia da Ordem Pública e futuramente criação de uma equipa de futebol. Nós pensamos nesse torneio a fim de podermos juntar mais polícia para harmonizar, para ter mais, amizade entre as polícias e também para que nós possamos fazer uma equipa de polícia. Porque na outra parte do mundo há equipa mesmo de polícia, como por exemplo FARP, é equipa militar. E nós também queremos ter uma equipa de polícia. Embora sendo o torneio de fortalecimento de laços de amizade, a comissão organizadora espera no final poder premiar os vencedores. Essa é a pontapé de saída, vamos alargar até nas zonas de zona leste, zona sul, zona norte. Não queremos dizer, nós de comissão, que vamos premiar isto, mas é surpresa. Mas haverá prêmio. No total participam 8 esquadras da capital Bissau. Partimos para o intervalo, voltamos já. As férias nunca foram tão divertidas com o Jim Uemoa. De 1 de agosto a 30 de setembro do ano 2022, com o seu cartão bancário, retire dinheiro em caixas eletrónicas de outros bancos e pague suas compras em todas as lojas e tente ganhar até 1 milhão de francos CFA e muitos outros prémios. Jim Uemoa, facilitador, catalisador e unificador do ecossistema de pagamentos da Uemoa. Campanha Nacional Tolerância Zero a Assédio e Abuso Sexual. Uma iniciativa da Polícia Judiciária. Se sente ameaçada ou agredida, ligue para 121. Juntos, pela segurança da mulher e criança.
A TGB está cada vez mais televisão. Não perca, todos os dias, de segunda a domingo, em viagem de exploração da nova grelha de programação da TGB. A nível de informação, começa o dia com o jornal das 8 horas, seu espaço de atualidade em crioulo. Seguido do jornal das 12 horas, já em português. Pelas 15 horas, assista ao Jornal Nacional em crioulo com novos frescos de Dera. As 20 horas, por sua vez, são reservadas para o bloco central das notícias em português, o telejornal. Minutos depois, 21 horas, mais concretamente, acompanhe as notícias em crioulo na segunda edição do Jornal Nacional. Seguido depois das últimas notícias em português. Além desses blocos noticiosos, vai poder assistir ainda, ao longo do dia, o resumo informativo das notícias com mais destaque. No desenrolar das programações, o dia não poderia ser melhor sem antes de ter um Bom Dia Guiné. De segunda a sexta-feira, das 9 horas às 11 horas. Não perca o programa matinal Bom Dia Guiné, um espaço de conversas transversais e de entretenimento. E para alegrar ainda mais o seu dia, o TGB Play convida-lhe a viajar numa volta ao mundo com diversos sons e ritmos que marcaram e ainda mexem com gerações. TGB Play, de segunda a sexta-feira, na sua TGB. Ainda de segunda a sexta-feira, acompanha a novela brasileira a não perder, é Chamas da Vida. Uma história cheia de emoções e exemplos da vida a não perder, pelas 19 horas. A TGB, televisão de todos os guineenses, conta trazer mais novidades para breve. Este domingo, em Luanda, milhares de angolanos despediram-se do antigo presidente da República, José Eduardo dos Santos, que governou o país durante mais de 3 décadas. Angola iniciou neste sábado um fim de semana de homenagens ao ex-presidente José Eduardo dos Santos, que governou o país durante 38 anos, poucos dias depois de uma eleição que teve os resultados preliminares questionados pela oposição. Presidente sem nunca ter sido eleito nas urnas, Santos faleceu no mês passado, aos 79 anos, quando estava internado em uma clínica de Barcelona. Antes do funeral de Estado no domingo, o cortejo fúnebre com o caixão e a bandeira de Angola entrou na Praça da República, no centro de Luanda. Muitas pessoas aguardavam nas ruas, algumas chorando e outras cantando. Na vasta esplanada, próxima ao mar, fica o grande mausoléu do primeiro presidente angolano, Agostinho Neto, diante do qual vão ser prestadas homenagens ao sucessor. No domingo, vai acontecer na capital o funeral oficial, com a presença de vários chefes de Estado e de governo. Santos transformou Angola, um país rico em recursos naturais, em um dos maiores produtores de petróleo do continente, mas também utilizou os recursos nacionais para o próprio lucro. O sucessor designado, João Lourenço, buscou estabelecer distância do sistema com uma intensa campanha de corrupção e de reformas para tentar acabar com a dependência do petróleo. Mas muitos consideram que a campanha contra a corrupção foi apenas um acerto de contas com a família Santos, enquanto metade dos 33 milhões de angolanos continuam a viver abaixo da linha da pobreza. Em Trípoli, capital da Líbia, os combates entre milícias das duas administrações resultaram em mais de 2 dezenas de mortos e 140 feridos. De acordo com o Ministério da Saúde, hospitais e centros de saúde foram atingidos. Pelo menos 23 pessoas foram mortas e 140 ficaram feridas nos combates este sábado entre milícias das duas administrações rivais da cidade de Trípoli, a capital da Líbia. Segundo o Ministério da Saúde, hospitais e centros médicos foram bombardeados e as equipas de ambulâncias foram impedidas de socorrer civis. O Conselho dos Anciãos apela à calma e lembra a proibição de derramamento de sangue e da intimidação de civis, avisando que serão perseguidos legal e criminalmente todos os que causaram esta situação em Trípoli. O Conselho Municipal de Trípoli culpa a classe política dominante pela deterioração da situação na capital e exorta a comunidade internacional a proteger os civis na Líbia. A missão da ONU no país apelou ao cessar-fogo imediato. O embaixador dos Estados Unidos instou à desescalada e pediu aos partidos líbios que acordem uma data antecipada para as eleições.
Mais de 15 milhões de chilenos estão chamados para votar sim ou não à nova Constituição da República proposta pelo chefe de Estado. De acordo com analistas, as pesquisas indicam uma larga possibilidade de rejeição da proposta. Uma semana antes do plebiscito sobre uma nova Constituição no Chile, pesquisas apontam para o fracasso da proposta de substituir a Carta Magna herdada da ditadura de Augusto Pinochet por uma que estabelece mais direitos sociais. Todas as pesquisas colocam a opção rejeição à frente das intenções de voto para 4 de setembro, com percentuais que chegam a 56% e uma vantagem entre 4 e 12 pontos percentuais sobre a aprovação. As pesquisas também mostram um grande percentual de indecisos, entre 10% e 15%. Nas ruas, há uma mobilização marcada em favor da aprovação do texto escrito por uma Assembleia Constituinte eleita pelo voto popular, com paridade de gênero e assentos reservados para membros de comunidades indígenas. Mais de 15 milhões de chilenos devem ir às urnas no próximo domingo, na primeira convocação desde 2012, em que o voto vai ser obrigatório e com multa para quem não comparecer. A nova Constituição busca modificar o atual Estado reduzido, que prioriza o investimento privado, para um estado de bem-estar social com ampla gama de direitos fundamentais. Entre as propostas mais polêmicas estão a plurinacionalidade, o reconhecimento de diferentes nações indígenas e povos originários. Além disso, o novo texto busca criar um Conselho de Justiça em vez do Judiciário. Analistas acreditam que a vantagem da rejeição se dá por vários fatores, entre eles a desaceleração da economia, o ambiente político tenso e uma campanha bem-sucedida dos que se opõem à nova Constituição. O acordo político para a redação do novo documento estabelece que, em caso de rejeição do texto, a atual Constituição vai continuar em vigor. Papa Francisco presidiu em Áquila a cerimônia de perdão celestino, ritual que abre a porta da Basílica da Santa Maria de Colimágio. Celebra-se o perdão em Áquila com a presença do Papa Francisco na cidade italiana. O Papa realizou a cerimónia do perdão celestino, o ritual para abrir a porta da Basílica de Santa Maria de Colimágio. Uma tradição que tem lugar desde 1294, inspirada no Papa Celestino V, que pretende promover os valores da hospitalidade, fraternidade, reconciliação e paz. O Papa Francisco disse que o povo de Áquila demonstrou um caráter resiliente, enraizado na sua tradição cristã e cívica, que lhe permitiu resistir ao choque e dar início ao corajoso e paciente trabalho de reconstrução. Com estas palavras, o Santo Padre também quis prestar homenagem às vítimas do terremoto que atingiu a cidade há 13 anos e que provocou mais de 300 vítimas mortais. O sismo de Áquila, a 6 de abril de 2009, fez ainda centenas de feridos e elevados danos materiais. Boa noite, até amanhã, se Deus quiser. Boa noite, Presidente da República, e participa ontem na 8ª Conferência Internacional de Tóquio sobre Desenvolvimento da África, realizado na Tunísia. É referido ao encontro e junta líderes africanos que são parceiros de desenvolvimento. Centro Internacional de Conferência de Tunis recebeu liderança africana num fórum para debate com seus parceiros desafios de desenvolvimento na África. Kais Saied, Presidente da República da Tunísia, terra que recebeu a 8ª Conferência Internacional de Tóquio sobre Desenvolvimento na África, faz questão de falar mantenha cada chefe de Estado com o governo que marca a presença na conferência. Nessa conversa, na cerimônia de abertura, o chefe de Estado tunisino dá boas-vindas a ilustres convidados, para depois ligar-se parcerias que tornam possível a realização de encontro internacional na nação de Tunísia. De que destacar a tradicional cooperação do Reino do Japão com países africanos através de sua Agência Internacional de Apoio ao Desenvolvimento. A União Africana tem participação grande na organização da Conferência Internacional para a Liderança Africana com seus parceiros de desenvolvimento. Presidente da Organização Continental, nesse discurso, e começou a pagar suas autoridades tunisinas para a maneira que disponibilizar para receber a 8ª Conferência Internacional de Tóquio para o Desenvolvimento na África. Suma também gabatiu o governo do Japão para a atenção que tem estado a dar a desafios de desenvolvimento do continente africano. Macky Sall aproveita na verdade o fórum com parceiros de desenvolvimento para destacar 2 grandes necessidades de países africanos para poder fazer face a desafios de resiliência com a recuperação econômica depois da crise sanitária.
que cede o perdão de dívida e apoio ao desenvolvimento. O presidente do Senegal considera como a maior preocupação do país africano no momento é a crise de coisa de comer. E para a necessidade de estabelecer parceria público-privada para juntar esforços com lideranças africanas, com investimento na tecnologia que não vai relançar a agricultura na África, continente com grande potencial de terras que está labrado. O Reino do Japão, principal patrocinador da conferência, através desse rei e dessa garantia de continuar a usar esse peso econômico para financiar programas de desenvolvimento sustentável na África. A 8ª conferência vai ter manga de painéis temáticos que vai identificar áreas vitais para desenvolvimento na África. E vai pôr um fundo à disposição do Banco Africano de Desenvolvimento para poder financiar programas de recuperação econômica e de ajudar a combater a insegurança alimentar. No segundo dia da conferência, o ministro de Estado dos Negócios Estrangeiros, ele está aqui presidente do Conselho de Ministros do CDAO, e fica para substituir o presidente da República, que vai para Luanda, a capital de Angola, para poder assistir ao funeral do ex-chefe de Estado angolano, José Eduardo dos Santos. Instituto de Investigação Científica, Educação e Inovação lança projeto de formação no domínio de elaboração de monografias. É seminário de um mês e destinado para estudantes universitários. Instituto de Investigação Científica lança oficialmente, através de um seminário de formação, projeto de elaboração de monografias. Presidente do Instituto de Investigação Científica, que engloba ainda Educação e Inovação, explica o objetivo dessa formação. O seminário de investigação científica tem como objetivo de acabar com dificuldades que os estudantes universitários têm na elaboração de monografia. Suma nós já como tem dificuldade tio, manga de estudante está frustrado que chega na fase de monografia. Portanto, nós decidimos promover esse seminário de investigação científica com o objetivo de eliminar a dificuldade. Para ver que lá, durante 30 dias, esse seminário vai focalização na elaboração de monografia e assuntos ligados à investigação científica. Felipe, qual o papel de temas que são abordados durante essa formação? Diferentes temas. Por exemplo, nós temos percursos de investigadores. Onde que nós temos alguns investigadores nacionais para falar desse percurso, para falar dessa etapa. E nós temos elaboração, técnica de elaboração de monografia. E nós temos uma critério, ou seja, requisitos de ingresso na Instituto de Investigação Científica. Depois nós temos questões que nós estamos falando como citação direta, citação indireta, citação de citação. Esses assuntos que nós falamos dele. Por exemplo, alunos que têm dificuldade, hora que consultam um autor, que consulta também outro autor, como é que é por citar aquela? E hora que consulta 20 autores, por exemplo, como é que é por fazer citação? Como é que é por fazer citação indireta? Como é que é por fazer citação direta? Como é que é por fazer citação de citação? E acho que está tendo dificuldade na elaboração de monografia e não é bem ajudar a resolver esse problema. Qual que é o critério de seleção de participantes nesse seminário de um mês? No punta. Para participar nesse seminário, precisa de ser um aluno inscrito na universidade. Esse é o primeiro critério de seleção. Você tem que escrever na determinada universidade. Suma não tem vaga limitada para 100 gentes. Não dá preferência para aqueles que estão no 4º ano na diferente universidade. Mas aquela que se fala quem está no 1º ano, 2º ano, que por escrever. É por escrever. Mas prioridade sempre é dado para alunos de 4º ano. Isto é, se aluno de 4º ano que escreveu, quem está no 1º ano, 2º ano, e por escrever, para começar a preparar para o futuro com a monografia. Ora que tem uma empresa, SUMES, que jovens nacionais, que lança, que cria uma empresa que tem meios próprios, o governo tem como objetivo e apoia essa iniciativa para desencorajar como pode falar, tendência de todo mundo só empregar no Estado. Seminário de formação no domínio de elaboração de monografias e não vai durar um mês e tem 100 participantes e é organizado para o Instituto de Investigação Científica, Educação e Inovação. O número de mortos repentino e aumenta sobretudo na idade jovem nos últimos tempos na Guiné-Bissau, fato que preocupa o Instituto Nacional de Saúde Pública. Mortes que está explicado, sobretudo de jovens a nível nacional, facto que também preocupa a INASA. Segundo essa instituição, iribe trabalhado tio na maneira de prevenir desde o hora alguém parido. E caricato, mas é bom falar como a INASA tem esse orçamento próprio e não trabalha para esse cedo
porque se maneira conseguir trabalho de pesquisa e investigação e precisa sempre de dinheiro. Neste momento não depende essencialmente de vontade de nossos parceiros que têm estado apoiando em vários domínios para não poder funcionar como deve ser e poder dar resposta ao país. Mas não trabalhar nesse aspecto, porque, na minha opinião, é extremamente importante o trabalho que não tem estado a fazer, trabalho que preciso fazer para melhorar a saúde na Guiné-Bissau. Esse biólogo explica ainda de como. Causas de morte, e preciso investigar para não ter dados científicos para não poder falar como esse que causas de morte. E o que acontece nesse momento. Mas, não pude falar com certeza essas situações que encontrar. Dá um exemplo de manga de países do mundo e tem vários programas, desde que criança nasce. Vamos falar do programa de Pezinho, que é um programa que está incluído vários pacotes de doenças hereditárias que a criança pode nascer com ela. Se não subir no prazo de 4, 5 dias, um mês, uma semana, ou alguns dias, depois de criança nascer, simples dieta, tudo mamãe comer determinadas coisas para poder mamar a criança até que o período passa, não estou conseguindo livrar a criança de que doença. Mas que nem esses programas não tem. A nós não está fazendo. Não trabalhamos um bocadinho para poder ter algumas coisas dessas. Mas nem esse tipo de programas não tem. Não está investigando em doenças hereditárias, não falar de hemoglobinopatias. Evidências sobre mortes repentinas sem explicação. Não tem problemas de casamentos de consanguinidade, não está falando de casamento de parentes. Não é? Agora que tem doenças hereditárias, que eles, para eles, é cada sinto que doença, mas a hora que eles é junta, que dos genes que ele não transmite, de maneira possível, filho e 50% mãe e 50% pai, de genes que está herdado de duas partes. Então, se eles tudo é transferir, se é gene defeituoso que tem, mas eles é que estão doentes, obviamente que eles têm dois genes defeituosos que não provocam doenças graves. Portanto, não quero investigar essas coisas e preciso trabalhar desde a nascença de criança e para não poder ter boa saúde, esse tipo de prevenções que não pode fazer, que é mais barato do que bem curar. E para também de como é que está sabido canto guintes que parido e canto guintes que morre para ano. Presidente de NASA Kumá. Exatamente. Não está fazendo check-up, não, hora que para regra, hora que tem já 35, 40 anos de idade, cada ano, pelo menos, vai fazer um check-up. O check-up significa vai médico, vai fazer uma análise geral dos órgãos que você tem. Não é? Esse caso, concretamente, de bioquímica e hematologia, é duas coisas muito importantes para não saber qual que não órgãos que funcionam falhar e para não poder remediar. Porque não pode remediar. E para falar como é importante para não evitar comer açúcar tio. Açúcar, sabe, mas é veneno. Não pode viver sem açúcar. Quanto mais açúcar não consumir, mais probabilidade não tem para adquirir diabetes. Número de mortes repentinos, com cedo como alguém está morrendo e que está se que é matar de repente e aumenta significativamente na tudo no chão, sobretudo de jovens, para questões que podem evitar, segundo conta a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública. O Instituto Nacional de Saúde Pública que tem orçamento para estudos científicos apenas necessita trabalhar com a ajuda de parceiros e afirma a presidente de NASA numa entrevista exclusiva à televisão nacional. E NASA que tem esse orçamento próprio. Entretanto, está sobreviver de apoios de parceiros diante de projetos, sabendo que se trabalha não próprio e diretamente com o Ministério Nacional de Saúde na pesquisas e evidências de factos correlaciona com a saúde. A NASA é um Instituto Nacional de Saúde Pública que tem essa independência, né? Mas tem alguma dependência com o Ministério da Saúde. E na NASA que está situado Centro de Operações de Emergência de Saúde, que nós chamamos de COES, que está trabalhando na tudo assuntos de emergência de saúde, na pandemias, epidemias que o país está confrontado nela ou que está confrontado nela. Mapa tudo isso e perspectivado. Não tem NASA, ele também que está situado
sistema de informação sanitária, que está ainda completo, mas não trabalha para poder completar, que nos permite tomar tudo dados de óbitos, de nascimento de crianças, de doenças que não circulam a nível de todo o país, para permitir ter uma capacidade rápida de detecção e poder resposta. Né? Portanto, dar informação a tudo, gente, alertas precoces de determinadas coisas, para poder permitir tomar decisões na altura certa antes de que a doença propagasse. Ainda por outro lado, o presidente dessa instituição e mostra como é preciso trabalhar na informação para a saúde de tudo, gente. E nascer de uma realidade dentro de pouco tempo, porque não acabamos trabalhar através de um consultor que o Fundo Mundial contrata para nós. Não trabalhamos no plano estratégico de sistema de informação sanitária e brevemente nós vamos começar a implementar ponto a ponto para nós chegar no final deste trabalho, para nós ter um sistema de informação sanitária capaz de dar informações transparentes para poder permitir a própria comunidade tomar atenção na hora que tem qualquer outro problema. E NASA está a deparar com mangas e dificuldades, sobretudo de recursos humanos e financeiros. Mas biólogo que cedo quem que está a testa dessa organização entende como ainda é possível fazer mudanças com o esforço de todos os gentes. Presidente da União de Produtores de Cadeia Avícola Guineense considera de elevado valor da taxa de importação de produtos para suas atividades. O país assinala Dia Mundial da Avicultura num período em que esse setor é esquecido. Quem acontece conversa e presidente da União de Produtores de Cadeia Avícola não entrevista a estação televisiva guineense. Minta pensa como ali na Guiné-Bissau, gente que pensa como que queria não poder rico. Quando que está agora enganado, que queria botar rico num prazo de um ano para poder rico. Botar boa formação, boa organizar, boa viagens, boa comprar tudo coisas, boa poder rico num ano só que queria. Imagina na materiais avícola, não materiais avícolas, mas sim na produtos avícolas, que seja galinha, ovo, tudo está bem. Imagina quanto que não está pire só um dia. Na tudo restaurantes, quase, e só galinhas importadas que está comendo. Quanto galinha que está comendo por dia? Quanto ovo que não está consumindo por dia na Guiné-Bissau? Aquilo é tio demais. Então pensa como, não só a mim, mas esse de ser o desafio de nós todos, de população, de primeiro número de Estado, para ajudar a gente para poder mudar a visão, para poder desenvolver a área, para não poder abastecer no mercado, para nós tudo lá, não ganha com aquilo. Na ocasião, é jovem que apaixona para cria desde o tchau pequenino e alerta o governo sobre elevado custo na importação de produtos de avicultura, que quer encorajar novos investidores. Tudo de queria está vindo de outro país, de tudo de queria. Acredita, não estou falando como não tem bom chão, não tem bom solo, não tem chuva, não tem tudo, mas não tem, como próprio, não tem milho que base de ração. De ração de animais, não só de galinha, de outros animais. Nunca tem aquilo suficiente na Guiné-Bissau. É pouco queria quando estava fazendo queria pequenino, quando nunca chega nem 10% de produtos que estão no mercado de avícola. Nunca tem que milho para poder sustentar no limária. Perante essa situação, jovem que cria galinhas e pedir isenção para algum tempo de taxas na importação de produtos de cria. Tirando tudo taxa, tudo imposto de produtos avícolas que está bem. Nem sequer para todo o tempo de vida. Mas pelo menos num prazo de 10 anos, até no prazo que olha como um bom setor na Yandaia. Lá está põe tudo imposto. Lá que precisa nem é chatear que a gente para falar que a gente paga. Lá já cada quem tem meios de paga. Para ver o que consana queria 50 galinha, 10 galinha, 20 galinha ou 1000 galinha. Para comprar ração, comprar galinha, ou comprar tudo que está fora, para botice, para pagar alfândega, para botice, ele paga caro, paga tudo. Aquilo que te ajudou na boa atividade. Aquilo que te ajudou para render, para conseguir crescer. No dia 28 de agosto, o mundo está assinalando Dia de Avicultura com o objetivo de promover cria.
Leste do país, na acolhe segunda edição de Escola de Parlamento Nacional Infantil. Esse encontro de 5 dias e na junta 100 parlamentares de toda a região do nosso país. Com o objetivo de Buri digressa a deputados pequeninos, Parlamento Nacional de Menino, Inabá realiza a segunda edição de Escola Informal, base de lema Crianças no Processo de Aprendizagem e Luta para a Proteção, Promoção e Divulgação de seus direitos. Com essa escola, não pretende criar um espaço mais amplo onde que deputados infantis estão para poder debater sobre diferentes situações ou problemáticas que estão a afetar a vida de crianças. Mas não só. Também a escola não está criando tipo de espaço para crianças poderem aprender, também partilhar ideias. Durante 5 dias na leste do país, concretamente na cidade de Gabu, parlamentares na papia sobre educação ambiental, internet com menino, valores da educação informal, desenvolvimento pessoal e entre outros. Temas tem manga, mas para ver próprio de fase que nós temos ali, coisas que nós temos de para aqui, não considera temas mais importantes para nossa camada. Ou tem a manga outras atividades? Não pretende fazer visitas comunitárias na orfanatos, hospitais e lugares históricos de Gabo. E também não pretende fazer uma sensibilização na região de Gabo sobre surto de menino e diferentes coisas de violação de meninos. Também sobre coisas de menino talibé, para vai sensibilizar a comunidade, para não vai transmitir aquilo que nós nocivo. Um dos participantes, Jaco Mal Arrumado, e conta de como está feliz para a maneira que participa nessa edição da Escola de Parlamento Nacional Infantil. Fica muito contente e que mais motivando a para ver como não vai adquirir conhecimento que talvez não adquiriu já ou que não adquiriu. Alguma pera? Bom, espera bom resultado, não sei. Foi a nosso e que não me está. Para lembrar então de como nessa escola informal, ainda tem palestras, visitas guiadas a lugares históricos, atividades culturais e desportivas. Fórum Nacional Islâmico exorta organizações para redobrar esforço para a comunidade poder ter paz. A exortação é feita na final do encontro de 2 dias que reúne diferentes organizações islâmicas de Notera. Durante 2 dias de discussão, naquilo que tem a ver com o desentendimento que está a olhar na comunidade muçulmana, Alaji Siraju Bari e conta que califas decidem. Para comandar, a representação de regiões está ali. Califa de Dino Islam tudo morança kubimba batequil no coração aonde tudo gente ninguém que falta na pessoa tudo que está ali. Então esses que está ali é na base dar seguimento de trabalho grande para falar no nome da comissão organizadora. Com muita alegria. Bom, muito obrigado para forma sábia que vou assumir boa responsabilidade na dina como incumbido porque vou trabalho de boss. Bari, e te adianta como cada organização deve redobrar esse esforço para o bem da comunidade. O compromisso que tomaram perante Allah Tabaraka wa Ta'ala, que é Jumbay, cada organização mostra essa vontade como e não vai melhorar, e não redobra esse esforço que está fazendo para o entendimento continuar na seio de comunidade, toda entidade guinense que está ali, não só os muçulmanos. Porque basta só a comunidade estar bem, o povo está direito. Entidade religiosa está direito, o povo está direito. Para lembrar da Boscoma, garante de organizações muçulmanas é junta durante 2 dias para poder jubi direito que está eles no desentendimento. O pavilhão central da Feira de Bandém está a ser utilizado para atividades improvisadas. Essa feira está funcionando de forma plena, mas há alguns anos é abandonado para aqueles que estão a utilizar para razões que estão conhecidas, mas para falta de condições mínimas que está cedo. Jovem Zaira Camará é o único que não resiste ainda. Movimentos, manga, eu estou a gente está em Telecom. Não gosta de tempo, gente, mas de naquela fala não como feira, gente sai. Gente que está aí na ribata. Minha dona que está bem de bali, e costuma sempre ter esses clientes que estão vindo comprar ali. Logo falam para estar vindo vender, para ver se cana sentir o corpo. Espaço atualmente está ocupado para vendedores de comida, café e diferentes tipos de jogos. Trabalho no momento que não trabalho aqui dentro da empresa de Bastro, ser escolas. Manga de tempo aí acaba como prova liceu e bem passou uma outra atividade que tem aí também tipo de trabalhos intensivos sim, mas de maneira que aí tempo aí de maneira como eu poder conseguir tudo
não conseguia entrar nesse tipo de trabalho para até hoje esse benefício para também que algum coisa. Quanto a saneamento básico, ocupantes admitem participação de Câmara Municipal de Bissau na limpeza do local, mas esse baleta continua a deixar eles inquietos. A gente se Câmara meta barco, mas se chuva vai baleta. Como aqui tem água, lixo, até bota lixo lá, e a água está fere, não cada por nem sentar ali, nada sofre cheiro também de baleta. Não fala se chuva, acaba não limpar, a gente se Câmara que pode controlar. Para ver se como a gente gosta, depois a gente se comida ali. Se qualquer tem higiene, não come que comida, que doenças que tem. Enquanto esse espaço está abandonado, outro está superlotado, mesmo com o perigo que está representa para aqueles que estão a utilizar. Não vai para intervalo, não arriba daqui a nada. Campanha Nacional Tolerância Zero a Assédio e Abuso Sexual. Uma iniciativa de Polícia Judiciária. Se você se sentir ameaçada ou agredida, liga para 121. Junto para a segurança de mulher com menino. A TGB está cada vez mais televisão. Não perca, todos os dias, de segunda a domingo, em viagem de exploração da nova grelha de programação da TGB. A nível de informação, começa o dia com o jornal das 8 horas, seu espaço de atualidade em crioulo. Seguido do jornal das 12 horas, já em português. Pelas 15 horas, assista ao Jornal Nacional em crioulo com novos frescos de Dera. As 20 horas, por sua vez, são reservadas para o bloco central das notícias em português, o telejornal. Minutos depois, 21 horas, mais concretamente, acompanhe as notícias em crioulo na segunda edição do Jornal Nacional. Seguido depois das últimas notícias em português. Além desses blocos noticiosos, vai poder assistir ainda, ao longo do dia, o resumo informativo das notícias com mais destaque. No desenrolar das programações, o dia não poderia ser melhor sem antes de ter um Bom Dia Guiné. De segunda a sexta-feira, das 9 horas às 11 horas. Não perca o programa matinal Bom Dia Guiné, um espaço de conversas transversais e de entretenimento. E para alegrar ainda mais o seu dia, o TGB Play convida-lhe a viajar numa volta ao mundo com diversos sons e ritmos que marcaram e ainda mexem com gerações. TGB Play, de segunda a sexta-feira, na sua TGB. Ainda de segunda a sexta-feira, acompanhe a novela brasileira a não perder, é Chamas da Vida. Uma história cheia de emoções e exemplos da vida a não perder, pelas 19 horas. A TGB, televisão de todos os guineenses, conta trazer mais novidades para breve. Ponte que te dá acesso à estrada via forçado e corta há mais de 2 semanas e deixa a população isolada. Mangra Estrada de Guiné-Bissau está numa situação muito difícil nesse tempo de chuva. Na bairro de Chão de Pepe Varela, situação fica diferente. Até que moradores lamentam se sabe. Está fazendo perigo. Vê se carros na pasta e tudo que está tendo medo. Carro pode vir ali, cai. Hora que carro vem só para burria, para carro pode cama, para poder cama agora. Que é perigo que os meninos estão passando, os meninos estão para a escola, caminho que tem. Botemos paciência para ajudar para compor a estrada. A rua está mal, como se ele sentir lá baixo, tudo está mal. Tudo está mal, lá baixo está pensando o oceano que não está. É muito perigo, não cansa gente que mora no lado. E também gente que mora até na zona de meteorologia, para ver. Às vezes eu estou apanhando carro e estou falando só na Cabalina Paulo Bar. Agora, esse não está no tempo de chuva. Outra hora pode ter algumas coisas que o Cadibe molha. Mas carros têm dificuldade de passar para ver como ponto e caçar em condição. Com essa situação, é falar como esta não passa dificuldade grande. Carro que não pode passar. Quanto tempo essa dificuldade grande que não tem nem lado. Se tem doente que não vai para o hospital, como é que não pode ir? E que não pode ir para ver ponto dana.
E só para que outro lado o encravamento está tendo. Que cá pode passar. Não é pelo Estado. Somos eles que não dirigente máximo, se é por ajudar na organização da estrada, para ajudar. E que não só ser ponto de rotunda de Paulo Barros para Porto, tudo completamente estragado. E acaba ali na própria lluvia. E agora não é para deputado de nossa zona, como sendo deputado que cedo. E para chegar no processo de custo de equilíbrio, chegar tal para lluvia na solução da estrada, para solucionar o mais rápido que possível. Porque a estrada está dando muita dificuldade. Aissa Tussila, Usmane Bari, Mônica Kassama e Lassana Jaura é pedir para o governo para ter paciência, pedir deles melhoria a estrada. Não é pedir governo para ajudar, muito rápido possível, se não encontrar nessa altura para ajudar, para não sair na situação que nós estamos assim. A gente não anda a pé, de para a meteorologia, ainda bate a chuva, até cansa a chuva. O governo pede o problema, mas fio-se. E fio-se, pede o problema, mas que bonito, nem pequenino. Para ver a situação, por enquanto, nenhum carro que por passa. E começou ontem torneio entre esquadras de Bissau, promovido para a Polícia de Ordem Pública. Primeira esquadra de segurança interna é da pontapé de saída de torneio entre esquadras de Bissau, que tem como objetivo aproximar polícias de ordem pública e na futuro criação de uma equipa de futebol. Essa é a primeira vez que nós organizamos. O objetivo é que é para juntar polícias, porque cada quem tem nessa área de jurisdição, aqui tem trabalho de trabalho de missão conjunta que não dá não contra. Então essa é a oportunidade para nós conseguir outro melhor e também para descobrir talentos a fim de não criar mesmo equipe própria de polícia em outros países. Embora ser o torneio de fortalecer laços de amizade, a comissão organizadora na perna final pode premiar aqueles que ganham. Apesar que ainda falta meios financeiros, mas é permitindo. Aquela é a única dificuldade. Não pedir o patrocínio, a fim de não poder premiar a melhor esquadra, terceira esquadra vencedor, melhor marcador, melhor jogador. Na total participam 8 esquadras de capital Bissau. Muito obrigada, a maneira como acompanharam. Nós estaremos amanhã mais, na mesma hora.